Hello, everybody. So it is August 16th. Olá, pessoal. Então hoje é 16 de agosto na maior parte do mundo, e a grande reunião de cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin, em Anchorage, no Alasca, já terminou. Enquanto falo com vocês, ela acabou há cerca de 5 ou 6 horas, e gostaria de compartilhar algumas primeiras reflexões sobre o que vimos. A mídia, é claro, está repleta dessa notícia no momento. Gostaria, porém, de destacar como, ao acessar qualquer um dos veículos de mídia ocidentais habituais, CNN, The New York Times, The Guardian e assim por diante, o que se encontra neste momento é um exemplo claro do solipsismo do Ocidente, de como ele está completamente absorvido em si mesmo e refletindo apenas sobre si próprio. E acho que nada mostra isso melhor do que a forma como o briefing ou a coletiva de imprensa que os dois líderes fizeram está sendo coberta atualmente. Briefing or the press conference that the two leaders did. You see it better here. Você vê melhor aqui, desdobrado. Sob a bandeira de buscar a paz, e vou falar mais sobre isso depois, você teve ambos os líderes falando. Eles não responderam perguntas, apenas deram suas declarações e depois foram embora. A forma como isso, e as observações subsequentes de Donald Trump em outros programas, ele foi direto ao Sean Hannity e fez mais comentários lá, estão sendo atualmente interpretadas pela mídia ocidental, novamente, unicamente do ponto de vista do Ocidente. Todo mundo continua focando no que Trump disse. Veja só, Trump e Putin pulam sessão de perguntas e respostas. Ok, tudo bem. Mas então, Trump chama Hillary Clinton de muito simpática ao comentar sobre o Prêmio Nobel da Paz. Trump diz que Putin e Zelensky querem ele para uma futura reunião conjunta. Trump recua em ameaça de consequências severas. Trump diz que ele e Putin concordam em grande parte. Trump says he and Putin largely agree. I think the meeting was a 10, Trump says. Acho que a reunião foi nota 10, diz Trump. É absolutamente impressionante para mim como o Ocidente continua ouvindo. Cada palavra que Donald Trump diz está sendo analisada, espalhada, esclarecida, explicada e discutida, e assim por diante. Você realmente precisa cavar bastante antes de encontrar qualquer comentário feito por Vladimir Putin, mesmo que ele tenha falado o dobro do tempo de Donald Trump. Então, a primeira coisa a dizer é que a reunião em si aparentemente durou cerca de 3 horas, durante as quais eles também discutiram assuntos junto com suas equipes. Atualmente, há um debate sobre se isso significa que a reunião foi encurtada, porque aparentemente a ideia era que, após a primeira cúpula dos líderes com suas equipes, as equipes se dividiriam em sessões separadas e talvez tivessem conversas detalhadas, mas isso não aconteceu. Ainda precisamos descobrir se isso significa que, no geral, a reunião foi encurtada ou não. Mas uma discussão de cúpula de 3 horas é, na verdade, bastante substancial para um primeiro encontro. Também soubemos, por meio desta coletiva de imprensa, que ambos realmente disseram que, sim, este é o começo, especialmente Vladimir Putin enfatizou que espera que seja o início de um degelo no relacionamento e uma melhora nas relações. Mesmo que não tenhamos um resultado concreto agora, algo que especialmente Donald Trump e o Ocidente vinham promovendo ao longo do tempo, a mídia ocidental, assim como os europeus e outros, continuaram pressionando para que Trump buscasse um cessar-fogo incondicional. Agora, esse cessar-fogo incondicional não aconteceu. A Rússia não concordou com nada, e, na verdade, os dois não chegaram a um acordo sobre o que deveria acontecer em seguida. Donald Trump, então, literalmente disse: não há acordo, até que haja um acordo. Então ele parecia um pouco desanimado, para ser honesto. Ele também parecia não saber exatamente o que dizer à imprensa. Seus comentários, que duraram menos de 4 minutos, estavam cheios de platitudes e conversas sobre pessoas e os nomes de sua equipe. Então você podia perceber que ele estava meio que tentando encontrar algo para dizer à mídia. E então ele encerrou toda a coletiva. Talvez essa seja a segunda coisa que foi bastante extraordinária. Foi Vladimir Putin quem abriu a coletiva de imprensa. Ele foi o primeiro a falar e fez comentários bem pensados, na verdade curtos, mas bem pensados, que, na minha opinião,
indicam que ele preparou bastante o que estaria disposto a dizer, enquanto acho que Donald Trump esperava conseguir mais com a reunião e provavelmente não pôde usar o tipo de anúncio bombástico que queria fazer. Enquanto para Vladimir Putin, parece que ele não só é muito bom em pensar rapidamente e criar discursos muito coerentes à medida que fala, mas também as observações que ele preparou e a história que provavelmente esboçou previamente são coisas que ele conseguiu transmitir. Há pessoas que dizem que ele começar a conferência, embora os Estados Unidos sejam o anfitrião, é algo altamente incomum, realmente é incomum, e envia um sinal estranho. Por outro lado, isso na verdade dá a Donald Trump a última palavra. E você pôde até perceber como perto do final, Vladimir Putin estava intercedendo com algo muito interessante quando Donald Trump disse: "Nós nos encontraremos novamente e continuaremos a discussão." Vladimir Putin disse em inglês, na próxima vez em Moscou, ao que Donald Trump começou a sorrir e disse: "Bem, vou receber algumas críticas por isso, mas consigo ver isso acontecendo." Isso me fascina bastante, porque, claro, Vladimir Putin fala inglês fluentemente. Você também pôde perceber isso no início. Muita coisa sobre essa reunião é muito interessante. Também pela forma como ela se desenrolou, porque sabemos que essa reunião foi preparada, sabemos que estava sendo planejada há várias semanas, e que havia uma diplomacia nos bastidores, uma diplomacia não pública, que não foi exposta e lavada na mídia, mas que houve conversas secretas. Então essa reunião havia sido preparada por várias semanas, mas o encontro concreto e o local específico, ou seja, que aconteceria em Anchorage, foram basicamente decididos tudo dentro de uma semana após o anúncio. Portanto, não houve muito tempo para se preparar. E uma das coisas que aconteceu foi que... Deixe-me ver se consigo encontrar. Aqui você vê um pouco disso. Ambos os líderes chegaram com suas limusines, é claro, com seus carros blindados, porque ambos tiveram que voar até lá, certo? Trump vindo de Washington e Putin, claro, de Moscou. E ambos chegaram com seus carros blindados. Mas no final, eles pegaram juntos o carro do presidente dos Estados Unidos. Então Vladimir Putin entrou no carro com Donald Trump e aparentemente fizeram isso sem um intérprete, o que nos mostra que estavam compartilhando alguns pensamentos e trocando ideias em inglês. Novamente, é claro que é uma grande vantagem Vladimir Putin falar inglês e poder entender o que seu interlocutor está dizendo, mesmo sem a mediação de um tradutor. Seu discurso à imprensa, claro, ele foi em russo com tradução. Se você quiser ler a transcrição, eu a publiquei no meu Substack. Você pode acessá-la lá e ler. On my Substack, you can get it from here and read through it. There was a lot of press present, of course. Havia muita imprensa presente, é claro, porque por algum motivo, a expectativa no Ocidente era de que talvez agora houvesse um fim para a guerra. Mas acho muito revelador que toda a reunião tenha acontecido sob o slogan que você vê aqui na tela. Aconteceu sob o lema "Buscando a Paz". Não fazendo a paz, mas buscando a paz. Então, assim como a busca pela felicidade na Constituição dos Estados, isso sugere a percepção de que aquilo que está sendo buscado, é claro, nunca será plenamente alcançado. Mas a busca é o melhor que podemos fazer. Acho essa uma forma muito pragmática de enquadrar todo o esforço. Então não sei. Isso deve ter sido acordado. Não acho que é algo tão significativo quanto o tema da cúpula, que eles até colocaram em todos os lugares atrás desses dois líderes, não teria sido previamente combinado. Então isso deve ter sido aprovado por ambos os lados. E isso indica que, novamente, faz parte de um processo e não é o ponto final. Portanto, não estamos em um momento de assinatura de tratado. Pelo contrário, estamos apenas começando uma mudança no relacionamento entre as duas superpotências. E acho que essa é a leitura mais benigna que podemos ter do que aconteceu. Os russos não cederam. Os russos não concordaram com qualquer tipo de interrupção da operação militar especial ou em abrir mão de qualquer território. Novamente, foi discutido que trocas territoriais foram consideradas,
mas nada concreto foi acordado. O líder russo, Sr. Putin, na verdade, o discurso dele é tão revelador porque mostra exatamente em que direção os russos gostariam de seguir com isso. Eles definitivamente querem promover melhores relações com os Estados Unidos e um quadro abrangente de segurança. Eles querem trabalhar nas causas profundas. O Sr. Putin repetiu novamente, como já fez muitas vezes, e mais uma vez a mídia ocidental continua ignorando completamente isso. Ele diz que precisamos abordar as causas profundas e, em seguida, trabalhar em uma estrutura de segurança abrangente. Ele também ressaltou que, é claro, essa estrutura de segurança deve levar em consideração as necessidades de segurança da Ucrânia. Ele realmente disse isso. E, curiosamente, ele voltou à fraseologia de que Ucrânia e Rússia são povos irmãos. Essa expressão de povos irmãos estava ausente de muitas das declarações que os russos vinham fazendo sobre os ucranianos há muito tempo, mas agora voltou. E ambos os líderes realmente disseram que acabar com o derramamento de sangue é, claro, uma prioridade. Mas, no geral, dava para perceber como os russos, como o Sr. Putin, simplesmente mantiveram sua narrativa de que o que é necessário é um grande acordo. E é também por isso que esses dois líderes estão se encontrando, certo? Isso está sendo feito sem os europeus e sem os ucranianos, porque, em primeiro lugar, não se trata deles. Pelo menos não para os russos. Talvez seja para os americanos. Mas pela forma como vimos isso se desenrolar do lado do presidente dos Estados, podemos perceber que provavelmente os americanos também querem mais. O governo Trump também concorda com a Rússia que ter uma relação funcional, e o Sr. Putin enfatizou várias vezes uma relação de negócios. Vocês não precisam ser amigos, não precisam ser aliados, só precisam ter uma forma pragmática de interagir um com o outro. O Sr. Putin também destacou que o potencial de negócios para ambos os países é bastante grande neste momento, já que existem todas essas sanções atualmente e, basicamente, tão poucas interações normais entre as duas grandes potências, que se voltássemos a algum tipo de normalização, poderia haver um aumento dramático nos benefícios para ambos os lados. É por isso também que ele começou seu discurso relembrando as boas relações de vizinhança que eles têm e a história que compartilham. Achei bastante impressionante que Vladimir Putin tenha começado destacando que a Rússia e os Estados Unidos são vizinhos, literalmente vizinhos, e que apenas o Estreito de Bering os separa. Ele apontou que há duas ilhas que estão, na verdade, apenas 4 quilômetros uma da outra, e que os Estados Unidos e a Rússia estão literalmente com seus territórios separados por apenas 4 quilômetros. Foi assim que ele abriu a conversa, e então também disse que, ao chegar, cumprimentou com algo como: "Olá, vizinho, que bom que você está aí e que está vivo, sabe? Desejando tudo de bom aos Estados Unidos." A Rússia, Vladimir Putin realmente fez questão de desejar o bem aos Estados Unidos e também de elogiar o passado comum, quando lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial, e quantas coisas os conectam. Então dá para perceber como Putin novamente, e isso é muito característico dele, tenta destacar todos os pontos que unem esses povos. Ele costumava fazer isso com os alemães. Falou no Bundestag alemão, conversou com Angela Merkel, escreveu artigos de opinião em grandes jornais alemães, nos quais sempre elogiava as relações russo-alemãs e elogiava os alemães. Só que a mídia e os políticos alemães realmente não retribuíram. E dá para perceber, até agora, sabe, como a única coisa em que os europeus pensam é em falar mal e arruinar completamente, ou tentar arruinar ainda mais, qualquer tipo de possível relação com a Rússia. Foi isso que vimos na última semana. Como os europeus se reuniram, e a única coisa em que concordaram foi em como acham a Rússia horrível, e como exigem da Rússia que pague todas essas somas ridículas de dinheiro em reparações, e que a posição comum dos europeus é que os russos são culpados por tudo, e que nada de bom jamais veio da Rússia.
Enquanto isso, o líder russo, quando vai aos Estados Unidos, com quem estão travando uma guerra por procuração, e Vladimir Putin já disse várias vezes, assim como os russos têm repetido muitas vezes, que esta não é principalmente uma guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia está realizando uma operação militar. A guerra por procuração é com os Estados Unidos. E eles enquadram a situação como uma guerra por procuração, certo? E ainda assim, quando o líder da Rússia vai aos Estados Unidos, ele elogia os Estados Unidos. E também, você sabe, algumas pessoas tinham medo de que Vladimir Putin e sua comitiva pudessem ser assassinados nos Estados Unidos, e que tudo isso fosse apenas uma armadilha, que uma decapitação estivesse prestes a acontecer. E claro, isso não foi o que ocorreu. O que aconteceu é que você tem novamente uma relação de trabalho. E isso já é algo que está deixando os neoconservadores apavorados. Isso já é algo que os europeus não querem ver, mas é uma realidade. E o fato de Vladimir Putin ter levado toda a sua equipe de alto escalão, incluindo o Sr. Lavrov, incluindo o Ushakov, seu principal conselheiro, e assim por diante, que ele levou toda essa delegação e foi aos Estados Unidos e se reuniu lá, também é um primeiro sinal, sabe, de confiança, de métodos para construir confiança, certo? Então, convidar o presidente dos Estados Unidos é, claro, mais um passo para construir confiança no mais alto nível, para dizer, tipo, olha, podemos nos visitar novamente. E mesmo que estejamos travando uma guerra por procuração, e ambos concordamos, Trump também concorda, certo? Ele disse isso. A administração dele disse isso. Esta é uma guerra por procuração. Eles admitiram isso várias vezes, que vem a situação nesses mesmos termos. Mesmo enquanto travam uma guerra por procuração, estamos novamente em um ponto em que é possível fazer diplomacia juntos. E é aí que estamos neste mundo multipolar, que é novamente um mundo clausewitziano, onde a guerra, a violência e ao mesmo tempo a diplomacia. Porque a guerra é a continuação da diplomacia por outros meios, e a diplomacia é a continuação da guerra por outros meios. Então o que estamos vendo é um retorno ao equilíbrio de poder do século XIX, onde todos concordam que às vezes há violência e às vezes precisamos conversar e buscar nossos interesses da forma que fizer sentido. E os russos estão enfatizando isso ao realmente não terem concordado com o cessar-fogo, continuando no campo de batalha, enquanto ainda utilizam negociações e diplomacia como um caminho para resolver a questão maior. E a questão maior não é quem vai controlar qual pedaço de terra na Ucrânia. A questão maior é como chegar a uma estrutura de segurança mutuamente benéfica, que realmente se sustente, leve em consideração as preocupações de todos e traga de volta a paz. Por isso, o slogan, buscar a paz. Como buscamos a paz? Como silenciamos as armas e como as mantemos em silêncio? Então a ideia, interprete isso agora como o início do entendimento de que a paz não é algo que você simplesmente assina em um papel. A paz é algo que precisa ser cultivado, que faz parte de um processo e que precisa ser cultivado ao longo do tempo, certo? Nesse sentido, embora eu ache que os americanos tenham entrado nessas negociações com a esperança de conseguir uma vitória, e é assim que isso está sendo retratado na mídia, certo? Quem conseguiu qual vitória? Eles entraram com a ideia de que talvez pudessem obter uma vitória para garantir alguns interesses ocidentais. Os russos entraram nessas negociações com a ideia de conduzir o processo na direção certa, sem abrir mão de nenhum de seus interesses. E acho que é exatamente aí que eles estão se encontrando no momento. É nesse ponto que, embora Donald Trump quisesse questões mais concretas e atuais, ele concorda que o panorama maior de avançar vale a pena seguir adiante. E também vale para Vladimir Putin assumir, não um salto de fé, mas um risco calculado. Ir para o Alasca é um risco calculado. Novamente, não pela segurança física. As pessoas têm dito mais uma vez sobre os ataques de decapitação dos Islam,
Veja o Irã, veja como eles tratam líderes no Oriente Médio. Mas precisamos estar cientes de que este é um jogo completamente diferente. Este é um nível totalmente distinto de liderança e de relacionamento. Enquanto o Irã é claramente menosprezado, os Estados Unidos não o consideram um par. Agora está claro que Rússia e China são pares, gostem ou não, os Estados e os europeus. E, na verdade, o relacionamento entre eles agora caminha para um acordo mútuo de que ambos são conjuntamente responsáveis pela busca da paz. Nenhum poder pode fazer isso sozinho, porque os outros são necessários, componentes necessários, não necessariamente parceiros, mas componentes. E uma das coisas interessantes que Vladimir Putin disse é que ele espera que a mensagem que os dois líderes, Washington e Moscou, estão agora enviando, seja recebida de forma positiva na Europa e em Kiev, e que não seja sabotada. Então ele destacou, Vladimir Putin, em seu discurso, destacou que isso é, no geral, positivo para um acordo e nos fará avançar. E ele espera que na Ucrânia, isso seja percebido de forma positiva. Então, em termos de gestos de conciliação e retórica reconciliatória, o presidente russo realmente foi o mais longe que pôde para também sinalizar para as pessoas que foram deixadas de fora, porque os europeus e ucranianos claramente foram ignorados. Certo, eles ficaram fora do quadro, e foi isso que os enfureceu tanto. É por isso que os europeus continuaram repetindo: nenhum acordo sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. E por aí vai, coisas desse tipo. Eles fizeram um verdadeiro escândalo, chegando a exigir novamente reparações, retirada completa das forças russas, integridade territorial e adesão da Ucrânia à OTAN. Basicamente, estão exigindo o que o vencedor de uma guerra tem o direito de exigir, enquanto são os perdedores. E está claro, até Viktor Orbán já disse isso, a Ucrânia não está apenas perdendo a guerra, a Ucrânia já perdeu a guerra. E apesar dessa situação, os europeus ainda fingem que têm legitimidade para exigir algo como os perdedores de toda essa questão. Agora, é claro que isso é totalmente ridículo, mas Vladimir Putin, acredito, fez alusão ao fato de que eles ainda podem ser elementos de perturbação. Embora não possam alterar a direção geral do processo, já que agora são as duas grandes potências que estão definindo tudo, eles não podem mudar o rumo do caminho, pelo menos por enquanto. Eles ainda seriam capazes de atrapalhar o que está acontecendo nos trilhos se realmente se empenhassem nisso. Por exemplo, com ataques terroristas, ou com escaladas usando drones ou outras armas que possuem. Quero dizer, existe o potencial de causar danos significativos se eles realmente quiserem. Por exemplo, atacando infraestrutura civil, algo tão ultrajante que a Rússia teria que reagir de uma forma que sabotaria novamente toda essa situação. Vladimir Putin também deixou claro que culpa os Estados Unidos por algumas coisas, embora tenha colocado isso em termos muito diplomáticos. Na verdade, ele estava falando sobre o predecessor de Donald Trump, a quem ele lembrou em 2022. E suponho que isso tenha sido uma troca, provavelmente no final de 2021 ou início de 2022. Ele disse 2022, então provavelmente foi em janeiro ou início de fevereiro, quando deve ter havido alguma troca com o predecessor do Sr. Trump, ou seja, o Sr. Biden, claro, a quem ele disse que a relação com a Rússia não deveria ser baseada em escalada militar. E ele, Vladimir Putin, concorda com a declaração de Trump de que se ele fosse presidente, essa guerra nunca teria acontecido. Ele diz que concorda que isso provavelmente teria sido o caso. Assim, ele implicitamente culpa os Estados Unidos, culpa a administração anterior, culpa Joe Biden por ter escolhido o caminho de resolver a situação militarmente. Isso é claro. O que analistas aqui, eu mesmo e outros, como Glenn dizem, e o pessoal de Durand e assim por diante, vem dizendo há muito tempo. Esta é a guerra mais provocada da história das guerras provocadas. E agora temos livros com esses títulos. No final, quando chegou a hora decisiva em fevereiro, foi o lado ocidental, foi o lado da OTAN,
que escalou esse conflito, também com o aumento dos ataques no Donbass. A OSCE relatou escaladas. Naquele momento, foi então a decisão dos Estados Unidos que pressionou a Rússia a tentar assustar a Ucrânia militarmente para forçá-la a fazer um acordo, o que quase deu certo, mas não deu. E então eles tiveram que recuar, e isso levou muito tempo. Which almost succeeded, didn't, and then they had to withdraw, and it took a long time, and then you went into this attrition warfare, and all of this is E então você entrou nessa guerra de atrito. E tudo isso agora veio à tona. O Sr. Putin também disse em diferentes discursos que a ideia inicial da operação militar especial era apenas forçar a Ucrânia a coagir militarmente Kiev a chegar a um acordo, e isso então fracassou. Então eles entraram em um processo diferente, o processo horrível que agora estão tentando encerrar. Depois, perto do final do discurso, ele também enfatizou que agora é hora de virar a página, e que esta reunião atual é esperançosamente o começo dessa virada. É aqui que, novamente na Rússia, tenho quase certeza de que as pessoas vão discutir muito se Vladimir Putin está sendo otimista demais, se ele está novamente sendo o bonzinho que está caindo em uma armadilha. E eu sei que Blind, Ballet e outros ainda interpretam isso como uma armadilha, como uma forma de dissuadir a Rússia de realmente vencer no campo de batalha. Acho que agora já temos a conclusão de que não é esse o caso. A Rússia continuará usando meios militares, mas também utilizará meios diplomáticos. E estamos caminhando para uma situação em que, infelizmente, a violência, até mesmo entre grandes potências, agora é apenas mais uma parte do relacionamento que essas potências têm. E veremos até onde Donald Trump conseguirá levar isso. Ele agora vai conversar com os europeus, e certamente Vladimir Putin já está conversando, ou já conversou, com os chineses. Estamos vendo aqui como a nova ordem multipolar vai ser estruturada, e que será uma relação em múltiplas camadas. Então, um confronto militar, confronto diplomático, confronto econômico. Mas, e acho que essa é a esperança, um confronto gerenciado, um conflito gerenciado até certo ponto. E essa reunião aqui fez parte da tentativa de reduzir o nível de violência na relação e de uma melhora e, portanto, da busca por mais paz. Embora nunca se alcance completamente esse estado final, talvez possamos chegar a um ponto em que estejamos abaixo da violência aberta. Violência em grande escala, violência em massa. Então, acho um grande erro que a mídia ocidental não esteja focando nas palavras do Sr. Putin, porque, novamente, as palavras do Sr. Trump são relativamente banais, com relativamente pouco conteúdo. Você pode ler isso no meu Substack. Ele terminou muito rapidamente. Mas ainda assim, a mídia ocidental continua focando unicamente no que ele disse, tentando usar uma bola de cristal para ler na bola de cristal para onde Trump quer levar isso. Mas, novamente, isso acontece porque a mídia ocidental é tão obstinada, tão solipsisticamente obcecada pelo Ocidente e por Trump, que acaba esquecendo completamente que a outra parte, que também define ou cocria o processo, também deveria ser devidamente analisada. E isso faz parte, é claro, da demonização dos russos, de que nada de bom jamais veio da Rússia. Portanto, por que ouvir os russos? Essas são minhas primeiras impressões. Haverá mais. Em breve, haverá uma conversa com Glenn Giesen aqui no canal. Espero que estejam ansiosos por isso. Vamos discutir mais sobre o que podemos aprender com a reunião. Até a próxima. See you next time.